Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos! Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque e estamos juntos em mais um dia de exposição e meditação da palavra do Senhor. E hoje meditaremos nos capítulos 17, 18, 19 e 20. Mas antes de entrarmos na exposição, eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, em mais uma manhã estamos aqui diante de Ti. Quero Te louvar, Te agradecer, Te engrandecer por mais um dia de vida, de paz que o Senhor nos concede. Louva-Te junto com os meus irmãos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Nós amamos a Ti, ó Pai. É um momento precioso que estamos juntos novamente, ó Pai, louvando ao Teu nome. Queremos agradecer a Ti pela oportunidade de termos acesso livre à Tua palavra, de podermos conhecer a Tua palavra e através do conhecimento da Tua palavra temos a oportunidade de ter a vida transformada, ó Pai, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Por isso, visite cada irmão, cada irmã nesta manhã. Visite, Senhor, os seus familiares. Visite a congregação de cada um. Espírito Santo, nos traga clareza de Tua palavra. Ó Pai, que possamos ouvir, conhecer a Tua palavra e ter os nossos caminhos transformados através deste conhecimento. Por isso, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. O capítulo 17, do verso 1 ao 9, fala sobre a transfiguração de Jesus. O cenário é simplesmente espetacular. Jesus sobe a um monte levando consigo Pedro, Tiago e João, seus discípulos mais próximos. Lá, diante dos olhos atônitos dos três, acontece algo incomum e celestial. Jesus é transfigurado, sua aparência muda, seu rosto brilha como o sol e suas vestes tornam-se tão brancas quanto a luz. Foi um momento ímpar, onde a glória divina de Jesus se manifestou de forma visível aos discípulos. Ao lado de Jesus surgem Moisés e Elias, representando a lei e os profetas respectivamente. Essa aparição não só confirma a identidade e a autoridade de Jesus como o Messias prometido, mas também aponta para a continuidade e o cumprimento das Escrituras no ministério de Cristo. Moisés e Elias conversam com Jesus, destacando a importância da missão redentora que ele estava prestes a cumprir em Jerusalém. A reação dos discípulos é compreensível. Eles ficam atônitos, tomados pelo medo e pela reverência diante dessa experiência transcendental. Pedro, sempre impulsivo, sugere a construção de tendas para Jesus, Moisés e Elias, como se quisesse prolongar aquele momento sagrado. No entanto, uma nuvem luminosa os envolve e uma voz poderosa ecoa dos céus dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o." É uma confirmação divina da identidade e autoridade de Jesus como o Messias esperado e uma ordem para que os discípulos o ouçam e o sigam fielmente. Após essa experiência transcendental, os discípulos são instruídos por Jesus a não contarem a ninguém o que viram até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Esta ordem revela o caráter temporário e o propósito específico deste momento de transfiguração. Não era o momento adequado para divulgar plenamente a glória de Jesus, pois sua verdadeira natureza divina seria revelada de forma completa na ressurreição. A transfiguração de Jesus é, portanto, um vislumbre da glória divina que ele compartilha com o Pai, uma confirmação de sua missão redentora e um prenúncio de sua vitória sobre a morte. Para os discípulos é um momento de revelação e ensino que fortalece sua fé e os prepara para os desafios que enfrentarão no futuro. Este episódio nos convida a contemplar a majestade e a divindade de Jesus e ouvir sua voz e a segui-lo com devoção e confiança em todas as circunstâncias da vida. Dos versos 10 ao 13, nós temos um relato sobre a vinda de Elias, onde os discípulos questionam Jesus sobre uma profecia proferida por Malaquias, que dizia que o Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor e restauraria todas as coisas. E Jesus confirma essa profecia, realmente isso acontecerá. Porém, Jesus traz um dado novo para eles, dizendo: olha, porém Elias já veio. E eles entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Mas eu quero esclarecer para os irmãos que Elias não veio em forma de reencarnação. Elias não reencarnou em João Batista. Quando nós lemos lá em Lucas 1,17,
traz para nós o entendimento mais completo dessa palavra, onde diz assim: ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, e assim deixar um povo preparado para o Senhor. Então, quando nós lemos que Elias veio e Elias virá, está falando sobre o mesmo espírito, o mesmo poder que operava através de Elias. Nos versos 14 ao 21, nos ensinam sobre a centralidade da fé na vida cristã. A frustração de Jesus com a incredulidade reflete a importância de uma confiança profunda e inabalável em Deus. A cura do menino demonstra o poder de Jesus e a compaixão divina. A comparação da fé ao grão de mostarda é um poderoso lembrete de que a verdadeira fé precisa se desenvolver. Começa pequena, porém não pode permanecer pequena. A menção à oração e ao jejum nos chama a uma disciplina espiritual que fortalece a nossa fé, repelindo qualquer possibilidade de incredulidade. Nos versos 22 e 23, Jesus reúne seus discípulos e lhes revela que em breve será entregue nas mãos dos homens, sofrendo e sendo morto, mas ressuscitará ao terceiro dia. Este anúncio não é apenas uma previsão do que estava prestes a acontecer, mas também uma declaração de sua missão redentora e o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre o Messias sofredor. Além disso, a promessa de ressurreição de Jesus traz consigo a esperança da vida eterna para todos os que creem nele. A ressurreição não é apenas um evento isolado, mas o triunfo sobre o poder da morte e a garantia da vitória final sobre o pecado e o mal. É uma mensagem de esperança que transcende as limitações da vida terrena e nos aponta para a promessa da vida eterna em comunhão com Deus. E para finalizar o capítulo 17, dos versos 24 ao 27, nós vemos um relato sobre cobrança de impostos. Este imposto não era o imposto político cobrado por Roma, e sim um imposto cobrado no templo. As autoridades que tomavam conta do templo cobravam um imposto para quem usava o templo, para quem frequentava o templo. Então, neste episódio, revela a sabedoria e a autoridade de Jesus de uma maneira inesperada. Ele não apenas demonstra sua isenção do imposto como filho de Deus, mas também mostra que Deus é o provedor supremo de todas as necessidades. Jesus não apenas evita o conflito desnecessário com as autoridades religiosas, mas também ensina uma lição sobre confiar na provisão divina em todas as circunstâncias. No capítulo 18, do verso 1 ao 5, fala sobre o maior no reino dos céus. Jesus, como sempre, utiliza uma abordagem visual e prática para transmitir sua mensagem. Ele chama uma criança para perto de si e a coloca no meio dos discípulos, ilustrando vividamente o seu ponto. A imagem de uma criança naquela época representava não apenas inocência, mas também humildade, dependência e confiança simples. Ao destacar isso, Jesus está essencialmente dizendo que aqueles que se assemelham à criança em humildade são os verdadeiros grandes do reino dos céus. Aqui a humildade não é retratada como uma fraqueza, mas como uma virtude poderosa e a disposição de reconhecer nossa dependência de Deus e nossa inadequação sem Ele, e abandonar a busca por grandeza e reconhecer que, aos olhos de Deus, somos todos iguais, todos dependentes de sua graça e amor. Além disso, Jesus não apenas desafia a mentalidade dos discípulos, mas também redefine seu conceito de grandeza. Ele os instrui a mudar sua perspectiva, a abandonar a competição por posição e a abraçar a simplicidade e a humildade. A grandeza do reino de Deus não é medida pelo poder ou status terrenos, mas pela disposição de servir e pela humildade de coração. Dos versos 6 ao 9 fala sobre os tropeços. Esta passagem traz uma importante admoestação de Jesus sobre os perigos dos escândalos dentro da comunidade da fé. Nesta parte do Evangelho, Jesus adverte seus discípulos sobre as consequências graves de levar os outros a pecar, destacando a seriedade com a qual devemos encarar nossas ações e influências sobre os outros. Jesus começa com uma linguagem forte e impactante, afirmando que seria melhor para alguém amarrar uma pedra de moinho ao seu pescoço e ser jogado no mar do que levar um dos seus pequeninos a pecar.
Esta imagem vívida ilustra a gravidade do pecado e a responsabilidade que temos em não sermos uma causa de tropeço para os outros. Ele nos lembra que nossas ações não afetam apenas nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor, especialmente os mais vulneráveis na fé. A preocupação de Jesus com a proteção dos pequeninos é notável. Ele se refere não apenas a crianças fisicamente, mas também àqueles que são fracos na fé, vulneráveis espiritualmente ou menos experientes. Isso nos lembra da importância de cuidarmos uns dos outros na comunidade da fé, especialmente daqueles que podem ser facilmente levados ao erro. Além disso, Jesus usa uma linguagem hiperbólica ao falar sobre arrancar o olho ou cortar a mão se estas partes do corpo nos levam a pecar. Embora seja improvável que Jesus esteja falando literalmente sobre mutilação física, ele está enfatizando a seriedade do pecado e a necessidade de lidarmos radicalmente com ele. Ele nos encoraja a tomar medidas drásticas para evitar o pecado, mostrando que nossa santidade é mais importante do que qualquer parte do nosso corpo ou qualquer prazer passageiro que o pecado possa oferecer. Dos versos 10 ao 14, fala sobre a parábola da ovelha perdida. A história começa com o pastor que possui 100 ovelhas e percebe que uma delas se perdeu. Ele deixa as 99 ovelhas no pasto e vai em busca daquela que se extraviou. Essa atitude do pastor é bastante significativa, pois mostra o valor inestimável que ele atribui a cada uma de suas ovelhas. Ele não está disposto a perder sequer uma delas e está disposto a fazer o esforço necessário para encontrá-la. Esta parábola é uma imagem poderosa do amor de Deus por nós. Assim como o pastor vai atrás da ovelha perdida, Deus está constantemente procurando por nós quando nos afastamos dele. Ele não está satisfeito em nos ver perdidos ou afastados, mas deseja ardentemente nos trazer de volta para perto dele. Além disso, a parábola enfatiza a alegria do pastor ao encontrar a ovelha perdida. Quando ele a encontra, ele a coloca em seus ombros e volta para casa. Nos versos do 15 ao 20, fala sobre a resolução de conflitos na comunidade. A passagem oferece um guia prático e compassivo para lidar com conflitos dentro da comunidade da fé. Ele nos lembra da importância da comunicação honesta, do perdão e da busca pela reconciliação, visando preservar a unidade e a paz entre os irmãos. Ao seguir as orientações de Jesus, podemos enfrentar os conflitos de maneira construtiva e amorosa, fortalecendo os laços de comunhão e solidariedade na família de Deus. E para finalizarmos o capítulo 18, do verso 21 ao 35, nós temos um relato sobre o credor incompassivo. Essa parábola nos desafia a refletir sobre as nossas próprias atitudes em relação ao perdão. Assim como o servo impiedoso, muitas vezes podemos ser rápidos em exigir justiça dos outros, enquanto esquecemos da misericórdia que nós mesmos recebemos. Jesus nos lembra que o perdão que recebemos de Deus deve ser estendido aos outros de maneira igualmente generosa e compassiva. Além disso, a parábola nos alerta sobre as consequências graves da falta de perdão. Assim como o servo foi entregue aos torturadores por sua dureza de coração, nós também podemos enfrentar consequências dolorosas se nos recusarmos a perdoar. A falta de perdão não apenas prejudica os outros, mas também nos aprisiona em amargura e ressentimento, impedindo-nos de experimentar a verdadeira liberdade e paz que vem do perdão. No capítulo 19, do verso 1 ao 12, traz ensinamentos sobre o casamento e divórcio. Nesta sessão inicial, Jesus é questionado pelos fariseus sobre a permissão do divórcio de acordo com as leis de Moisés. A resposta de Jesus não só resgata a sacralidade do casamento, mas também traz luz à intenção original de Deus para essa união sagrada. Jesus começa relembrando os fariseus sobre a criação, citando Gênesis, onde Deus criou o homem e a mulher e os uniu em uma só carne. Essa referência não é apenas uma lembrança histórica, mas uma afirmação da intenção divina original para o casamento, uma união indissolúvel, onde dois indivíduos se tornam uma só carne. A reação dos discípulos à resposta de Jesus mostra como suas palavras eram desafiadoras e radicais para a mentalidade da época. Eles expressam surpresas e reconhecem que, se essa é a situação do homem em relação à sua esposa, então é melhor não se casar.
No entanto, Jesus ressalta que nem todos são capazes de viver uma vida celibatária, mas apenas aqueles a quem isto é dado. Dos versos 13 ao 15, Jesus abençoa as crianças. Neste relato, as pessoas trazem as crianças a Jesus buscando sua bênção. No entanto, os discípulos tentam afastá-las, provavelmente achando que o mestre tinha assuntos mais importantes a tratar. No entanto, Jesus, ao ver isso, repreende os discípulos e os convida a deixar as crianças se aproximarem dele. Essa atitude de Jesus é profundamente significativa. Ele revela sua compaixão e amor pelas crianças, destacando sua importância no reino dos céus. Ao contrário das expectativas culturais da época, que muitas vezes desvalorizavam as crianças, Jesus as coloca em destaque, reconhecendo sua inocência, pureza e fé genuína como exemplos a serem seguidos por todos nós. Ao abençoar as crianças, Jesus nos ensina lições valiosas sobre humildade, confiança e dependência em Deus. Ele nos lembra da necessidade de nos voltarmos para Ele com a mesma simplicidade e confiança que as crianças têm ao se aproximarem dele. A atitude receptiva de Jesus em relação às crianças também nos desafia a sermos acolhedores e compassivos em relação aos mais jovens em nossa sociedade e em nossa comunidade de fé. E para finalizar o capítulo 19, do verso 16 ao 30, fala sobre o jovem rico. No início da narrativa, um jovem rico se aproxima de Jesus com uma pergunta crucial: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Esse jovem representa muitos de nós que buscam ativamente a vida espiritual, mas ainda estão presos às amarras do mundo material. Sua pergunta revela um desejo genuíno de buscar a verdade e a vida eterna, mas também revela uma visão limitada do que isso realmente implica. Jesus, em sua resposta amorosa, aponta para a necessidade de obedecer aos mandamentos, mas também destaca a importância de renunciar às riquezas e seguir a Ele de forma completa e incondicional. Ele desafia o jovem a vender tudo o que possui, dar aos pobres e segui-lo, prometendo-lhes assim um tesouro no céu. A reação do jovem é reveladora. Ele fica triste porque possui muitas posses e não está disposto a abrir mão delas para seguir Jesus. Esta resposta nos confronta com a realidade de que a riqueza material pode ser um obstáculo para nossa fé e nossa comunhão com Deus. Ele nos lembra da importância de não permitir que as preocupações terrenas nos impeçam de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Além disso, Jesus aproveita este momento para ensinar aos seus discípulos sobre as dificuldades das riquezas e a bênção da renúncia. Ele compara a entrada de um rico no reino dos céus à passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha, uma imagem poderosa que destaca a natureza desafiadora da riqueza quando se trata de seguir a Cristo. No entanto, Jesus também oferece esperança aos seus discípulos, garantindo-lhes que tudo o que eles deixarem para segui-lo será recompensado abundantemente no reino dos céus. Ele promete uma herança eterna para aqueles que abandonam tudo por amor a Ele. No capítulo 20, do verso 1 ao 16, fala sobre os trabalhadores da vinha. No início da parábola, vemos um dono de uma vinha saindo ao amanhecer para contratar trabalhadores para sua plantação, prometendo-lhes um denário, uma quantia comum de pagamento para um dia inteiro de trabalho naquela época. Aqui podemos observar a preocupação do dono em proporcionar oportunidades de trabalho e sustento para aqueles que estão disponíveis para trabalhar. No decorrer do dia, o dono da vinha continua a contratar mais trabalhadores em diferentes momentos, até mesmo na última hora do trabalho. Surpreendentemente, ao final do dia ele paga a todos os trabalhadores a mesma quantia, independentemente do tempo que tenham passado trabalhando. Isso causa uma certa perplexidade e até mesmo indignação entre aqueles que foram contratados primeiro, que esperavam receber mais pelo esforço extra. No entanto, a resposta do dono da vinha revela uma importante lição sobre a generosidade de Deus. Ele lembra aos trabalhadores que eles concordaram com o pagamento que foi combinado e que ele tem o direito de fazer o que quiser com o que lhe pertence. Essa resposta destaca a liberdade e a graça de Deus em agir de acordo com sua própria vontade, distribuindo suas bênçãos de forma generosa e imparcial. Dos versos 17 ao 19, Jesus novamente prevê sua morte.
Jesus, em sua jornada terrena, compreende claramente o destino que o aguarda em Jerusalém. Ele não esconde dos seus discípulos a iminência de sua morte, mas compartilha abertamente sobre o que está por vir. Esta transparência reflete a confiança e a coragem de Jesus diante do plano salvífico de Deus. Ao anunciar sua morte e ressurreição pela terceira vez, Jesus revela a profundidade do seu amor sacrificial. Ele está disposto a suportar a dor e o sofrimento da crucificação para cumprir o propósito divino de reconciliar a humanidade com Deus. Esta predição não apenas antecipa os eventos futuros, mas também ressalta a centralidade da cruz na missão redentora de Jesus. Além disso, a predição da ressurreição confirma a vitória final de Jesus sobre o pecado e a morte. Ele não apenas enfrentará a morte, mas também triunfará sobre ela, ressurgindo para oferecer vida eterna àqueles que creem nele. Esta promessa da ressurreição é uma fonte de esperança e consolo para os discípulos e para todos os que seguem Jesus até hoje. Dos versos 20 ao 28, vemos um pedido inusitado que foi feito a Jesus. Inicialmente, vemos Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximando-se de Jesus junto com sua mãe. Eles apresentam um pedido ambicioso, que seja concedido a eles os lugares de destaque à direita e à esquerda de Jesus no seu reino. Esse pedido revela uma visão distorcida do que significa ser discípulo de Cristo, pois reflete um desejo por posição e prestígio em vez de um compromisso com o serviço e a humildade. A reação dos outros discípulos diante desse pedido também é reveladora. Eles ficam indignados com Tiago e João, talvez por perceberem que esses pedidos ameaçam sua própria posição dentro do grupo. Isso evidencia a tendência humana para a competição e a busca por reconhecimento, mesmo entre os seguidores de Jesus. A resposta de Jesus a essa situação é fundamental para compreendermos os princípios do seu reino. Ele aproveita a oportunidade para ensinar sobre a natureza da liderança no reino de Deus. Jesus destaca que a verdadeira grandeza não está em dominar sobre os outros, mas em servir aos outros. Ele apresenta a si mesmo como o exemplo máximo desse princípio, afirmando que veio para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Além disso, Jesus desafia a noção convencional de liderança ao declarar que o maior no reino de Deus é aquele que se torna o servo de todos. Ele inverte completamente a lógica do mundo que valoriza o poder e a autoridade e enfatiza a importância da humildade e do serviço. E para finalizar o capítulo 20, dos versos 29 ao 34, nós temos a cura de 2 cegos. No início dessa narrativa, encontramos 2 cegos à beira do caminho clamando por misericórdia e cura. Eles reconhecem Jesus como filho de Davi, uma confissão de fé que indica sua crença na natureza messiânica de Jesus e na sua capacidade de trazer cura e libertação. Essa demonstração de fé é crucial, pois Jesus frequentemente responde à fé das pessoas com a concessão de cura e libertação. Ao ouvirem o clamor dos cegos, Jesus para e os chama até ele. Ele demonstra compaixão ao se aproximar deles e pergunta sobre a natureza de sua necessidade. Essa atitude amorosa de Jesus revela sua disposição em ouvir e responder às súplicas daqueles que sofrem, mostrando-nos que ele está sempre pronto para estender sua graça e misericórdia aos que clamam por ajuda. Em seguida, Jesus toca os olhos dos cegos e os cura instantaneamente. Essa cura milagrosa não apenas restaura a visão física dos cegos, mas também simboliza a obra redentora e restauradora de Jesus em nossas vidas. Assim como os cegos foram libertos da escuridão da cegueira física, Jesus veio nos libertar da escuridão do pecado e da morte, trazendo-nos para a luz da sua presença e graça salvadora. Queridos, e assim chegamos ao fim de mais um dia de meditação da palavra do Senhor. E eu queria deixar uma reflexão para os irmãos do capítulo 18, do verso 23 ao 35, onde fala sobre a parábola do credor incompassivo. Nós vemos que o rei resolveu ajustar contas, e nessa história, a dívida desse homem para o rei era 10.000 talentos, que dá mais ou menos 30 toneladas de prata, se fôssemos fazer uma conversão para o dia de hoje. Então, quando Jesus conta essa parábola, ele coloca uma dívida impagável que este homem tinha com o rei.
e o rei o perdoa quando ele implora por perdão. Porém, quando este homem que teve sua dívida perdoada, uma dívida impagável, ele está indo para sua casa e encontra agora alguém que deve a ele uma dívida muito menor. Na parábola é citado que seria 100 denários, seria 100 dias de trabalho. Então, ele tinha uma dívida impagável e foi perdoada. Agora ele encontra uma pessoa que lhe deve uma dívida muito menor, muito insignificante, perto da dívida dele perdoada. Porém, ele não perdoa, ele não ouve o clamor desse seu devedor e ele o põe na prisão. E as pessoas, quando olham isso, vai relatar ao rei. E quando o rei fica sabendo que aquele homem que ele havia perdoado uma dívida impagável não tinha condições de perdoar uma dívida minúscula de uma outra pessoa, esse rei o chama e fala para ele que a dívida dele retorna e ele é preso e ele só sairia desta cadeia quando ele pagasse toda a dívida. Ou melhor, ele estava com uma prisão perpétua porque a dívida era impagável. Quando nós olhamos para essa parábola, ficamos nervosos com este homem. Mas eu quero que você reflita. A dívida que o Senhor pagou, minha e sua, dos nossos pecados, era exatamente essa, a dívida impagável, impossível de nós podermos pagar a dívida dos nossos pecados. Por isso Jesus veio e pagou a nossa dívida, rasgou a escritura contra nós. Mas quando nós recebemos essa dívida, nós temos que olhar por essa parábola e saber como nós vamos fazer daqui para frente. Por isso que a oração do Pai Nosso diz assim: Pai, perdoa-nos como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Como que você tem vivido em comunidade? Como você tem vivido com as pessoas? Qual a sua facilidade ou dificuldade de perdoar aquele que te ofende? Eu sei que é difícil perdoar, mas quando nós olhamos que a nossa dívida impagável foi paga por ele, foi rasgada toda a escritura contra nós. Se nós lembrarmos disso, vamos lembrar de um texto que diz assim: com as mesmas consolações que você foi consolado, você deve consolar a muito. Viveremos uma vida de perdão com muito mais facilidade quando lembrarmos que aquilo que perdoamos, seja qual for a ofensa que o seu irmão fez a você, é infinitamente menor do que aquilo que o Senhor nos perdoou na cruz do Calvário. Irmãos, que Deus os abençoe. Dê um dia poderoso a todos vocês e até amanhã, se o Senhor permitir. Fiquem todos com Deus.